Hebreus capítulo 11. Ora, a fé é o firme firmamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem, porque por elas os antigos alcançaram testemunho. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou testemunho de que era justo, dando a Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte e não foi achado, porque Deus o trasladara, visto como antes da sua transladação, alcançou o testemunho de que agradara a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu. Para a salvação da sua família, preparou a arca pela qual condenou o mundo e foi feito o herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Pela fé de Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Pela fé habitou na terra da promessa como em terra alheia, morando em cabanas como Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual artífice e construtor é Deus. Pela fé também a mesma Sara recebeu a virtude de conceber e deu à luz já fora da idade. Portanto, teve por fiel aquele que lhe prometeu. Por isso também de um e esse já amortecido desceram tantos em multidão como estrelas do céu e como uma areia inumerável que está na praia do mar. Todos que morreram na fé, se terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe, crendo-as, abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos da terra. Porque isto dizem claramente, mostram que buscam uma pátria. E se na verdade se lembrassem daquele de onde havia saído, teria oportunidade de tornar. Mas agora desejam uma melhor, isto é, a celestial. Por isso também Deus não se envergonha dele e de se chamar Deus, porque já lhe preparou uma cidade. Pela fé, ofereceu Abraão a Isaque quando foi aprovado. Sim, aquele que receber as promessas ofereceu o seu unigênito, sendo-lhe dito: em Isaque será chamada a tua descendência. Considerou que Deus era poderoso para até dentre os mortos o ressuscitar. E daí também em figura, ele o recobrou. Pela fé, Isaque abençoou Jacó e Esaú no tocante às coisas futuras. Pela fé, Jacó aproximou-se da morte, abençoou cada um dos seus filhos de José, e adorou encostado à ponta do seu bordão. Pela fé, José, próximo da morte, fez menção da saída dos filhos de Israel e deu ordem acerca dos seus ossos. Pela fé, Moisés, já nascido, foi escolhido 3 meses por seus pais, porque viram que era um menino formoso e não temeram o mandamento do rei. Pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado. Tem por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme, como vendo o invisível. Pela fé celebrou a Páscoa e a aspersão do sangue, para que o destruidor do primogênito lhes não tocasse. Pela fé passaram o mar vermelho como por terra seca,
e, intentando os egípcios, se afogaram. Pela fé caíram os muros de Jericó, sendo rodeados durante 7 dias. Pela fé, Raabe, a meretriz, não pereceu com os incrédulos, acolhendo-a em paz e os espias. E que mais direi? Faltar-me-ia tempo, contando de Gideão e de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessa, fecharam as bocas dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças, na batalha se esforçaram, puseram em fuga os exércitos dos estranhos. As mulheres receberam pela ressurreição dos seus mortos, uns foram torturados, não aceitando o seu livramento, para alcançar uma melhor ressurreição, e outros experimentaram escárnios e açoites e até cadeias e prisões. Foram apedrejados, cerrados, tentados, mortos a fio de espada, andaram vestidos de pele de ovelhas e de cabras, desamparados, aflitos e maltratados, dos que o mundo não era digno, errantes pelos desertos e montes e pelas covas, cavernas da terra. E todos estes, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa, provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados. Portanto, nós também, pois que, estando rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha, deixemos todo o embaraço e o pecado que não de tão perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo lhes estavam proposto, suportou a cruz, desprezando afrontas, assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo vossos ânimos. Ainda não resististes até ao sangue, combatendo contra o pecado, e já vos esqueceste da exortação que argumenta convosco como filho. Filho meu, não despreza a correção do Senhor, e não desmaies quando ele fores repreendido, porque o Senhor corrige o que ama e açoita qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção de Deus, vos trata como filhos, porque filho há a quem o Pai não vos corrigirá. Mas se estais em disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Além do que tivemos nossos pais segundo a carne, para corrigir a nós e nos reverenciarmos, não sujeitamos muito mais ao Pai, aos Espíritos, para vivermos? Porque aquele, na verdade, por um pouco de tempo nos corrijam como bem lhes parecia, mas este para nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. E, na verdade, toda correção ao presente não parece ser gozo, senão tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. Portanto, tomai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados, e fazei veredas direitas para os vossos pés, para que não manqueje, não se desvie inteiramente, antes seja sarado. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Tenha cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. E ninguém seja devasso ou profano, como Esaú, por uma refeição vendeu o seu direito à primogenitura. Porque bem sabeis que, querendo ele ainda depois herdar a bênção, foi rejeitado, porque não achou lugar de arrependimento, ainda que as lágrimas o buscou.
Por que não chegaste ao monte palpável, acesso em fogo e a escuridão, e as trevas e a tempestade, e o sonido da trombeta e a voz das palavras, a qual os que ouviram pediram que lhes não falassem mais, porque não podiam suportar o que lhes mandava. Se até um animal tocar um monte, será apedrejado ou passado como um dardo. E tão terrível era a visão que Moisés disse: Estou assombrado e tremendo. Mas chegaste ao monte de Sião e à cidade de Deus vivo, a Jerusalém celestial e aos milhares de anjos, a universal assembleia e igreja dos primogênitos que não estão escritos nos céus, e a Deus o juízo de todos, e aos espíritos todos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador de uma nova aliança, e ao sangue de aspersão que fala melhor do que de Abel. Vede que não rejeiteis ao que fala, porque se não escaparam aqueles que rejeitaram o que na terra os advertia, muito menos nós que nos desviamos daquele que é dos céus. A voz do qual moveu então a terra, mas agora anunciou, dizendo: Andai uma vez, como verei, não só a terra, senão também o céu. E esta palavra, ainda uma vez, mostra a mudança das coisas móveis como coisas feitas para que as imóveis permaneçam. Por isso, tendo recebido um reino que não pode ser abalado, tenhamos a graça pela qual servimos a Deus agradavelmente, com reverência e piedade, porque o nosso Deus é fogo consumidor.